Conversas com Dança, um podcast pé de chumbo. Conversas com Dança, um podcast pé de chumbo. Olá, bem-vindos. Vamos começar agora mais um episódio das Conversas com Dança. Para quem não sabe ainda, as Conversas com Dança foram iniciadas em 2018 e pretendem investigar a dança em Portugal, os seus entrosamentos e os diferentes contextos e ramificações. A ideia subjacente é simples: colocar em contacto duas realidades que dificilmente se cruzariam: coreógrafos, bailarinos, associações, programadores. A receptividade dessas conversas superou largamente as expectativas e decidiu-se revolucionar o conceito, mantendo a essência, podendo assim chegar a mais gente. Sejam bem-vindos às Conversas com Dança da Associação Pé de Chumbo. Eu sou a Tânia Martins Ramos e sou uma conversadora. Neste episódio tenho os meus convidados, a Filipa Francisco e o João Godinho. Vou fazer uma pequena apresentação do historial deles, vai ser muito pequena e vai ser muito concisa. A história deles é muito maior do que isto. A Filipa Francisco encara a dança como motor de mudança e por isso tem desenvolvido vários projetos em relação com diferentes comunidades. Encara este trabalho intenso como um questionamento da relação entre a arte e a vida. Estudou dança, teatro, improvisação e dramaturgia na Escola Superior de Dança, na Companhia de Dança Trisha Brown, no Lee Strasberg Institute, em Nova Iorque, e com o dramaturgo André Lepecki. Trabalhou com os coreógrafos e encenadores Francisco Camacho, Vera Mantero, Silvia Real, Madalena Vitorino, Rui Nunes, Aldara Bizarro, Paula Castro, Bruno Cochate, Lúcia Cigalho, João Garcia Miguel, Joaquim Benite. Membro fundador do grupo Teatro Olho e com Bruno Cocharte da Companhia Torneira, com a qual criaram a peça No Meio, apresentada desde 1996. Ao longo da sua carreira desenvolveu trabalhos com variados artistas, mas destaco particularmente o trabalho de formação em dança, teatro e criação com reclusos do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, projeto Resistir, o projeto Reinserção pela Arte, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian no ano 2007, o projeto de formação em dança e criação artística no Crebaibuonda, no bairro da Cova da Moura, ou a viagem com grupos folclóricos. Mas já voltamos a estes projetos. O João Godinho nasceu em Lisboa em 1976, começou a estudar música aos 6 anos, tendo escolhido o piano como instrumento. Durante a sua juventude foi surgindo o gosto pela composição e pela improvisação, essencialmente como autodidata. Concluiu o curso de composição na Escola Superior de Música de Lisboa em 2005. Como compositor, tem-se dedicado sobretudo à escrita para piano e para música de câmara, tendo parte deste trabalho estado associado a espetáculos de dança contemporânea, dos quais se destaca o Noturno, um espetáculo de Joana Gama e Vítor Hugo Pontes, dirigido ao público infantil, com música publicada em disco e partitura e que, desde a estreia em 2017, conta com mais de 75 apresentações. Em julho de 2019 estreou no Cousinhaus de Berlim, peço perdão pela pronúncia, e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a peça Alcance, para 5 solistas e orquestra sinfónica, jovem orquestra portuguesa, sob a direção de Pedro Carneiro. Esta foi uma encomenda da OCP Solidária em parceria com a Sércia Oeiras, tendo neste contexto sido distinguido com o Prémio Compositor Europeu 2019. Além da música erudita, a sua atividade como compositor abrange também o fado, o jazz, a música tradicional e outros universos. Começou a estudar concertina em 2015, com Eva Parmenter, e em 2019 estreou com Inês Lopes um duo de concertinas dedicado à reinterpretação da música tradicional portuguesa para contexto de baile, ao qual se juntou em 2021 o percussionista Pedro Calado. Em parceria com Alexandra Ávila, é fundador e diretor artístico da Lisbon Jazz Summer School, da Big Band Junior e da Associação Orelha Viva. Entre 2007 e 2010, trabalhou no Centro Cultural de Belém enquanto assessor de imprensa e como programador na área da música.
colabora esporadicamente com a Antena 2, tendo sido autor dos programas Que Música é Esta, 2003, Fora de Formato, 2019 e Pausa para Dançar, 2020-2021. E quem canta assim? E quem canta assim é o atual. Sim, é o atual, sim. Era isto que eu ia pedir neste momento, acrescentem o que acharem necessário. Pausa para Dançar terminou em 2022 e no mesmo formato decidi fazer um programa muito semelhante, só que em vez da dança ser a protagonista, é a voz humana, todo um repertório de música clássica, jazz, tradicional, portuguesa, música do mundo, as músicas rurais e urbanas dos vários cantos do globo estão aí representadas em cada programa de 5 minutos. Filipa, queres acrescentar alguma coisa à apresentação que fiz sobre ti? Pronto, há realmente agora já muitos espetáculos, uma lista enorme de espetáculos, mas acho que aqueles que se calhar eu também sublinharia como mais importantes e onde eu descobri realmente certos sentidos, novos sentidos e novos caminhos foram esses que falaste, no Carvalho na Bonda, na Cova da Moura, o Resistir com o estabelecimento prisional de Castelo Branco e agora a Viagem, que é com grupos tradicionais, grupos folclóricos, e que já vem desde 2013, mas continua a circular. Portanto, para o próximo ano vamos fazer assim uma espécie de comemoração em Viseu, com o grupo folclórico da Corredora, que foi uma das viagens que fizemos agora já há muitos anos e que vamos novamente repor e editar o livro sobre estes 10 anos e talvez se conseguirmos com um DVD, CD, que ainda estamos aqui à procura, o que é isto destes 10 anos de trabalho. Muito bem. Isso. Então, começo por vos lançar aqui uma proposta de debate e a primeira delas é gostava de saber o que é que já conheciam do trabalho um do outro, ou se conheciam alguma coisa ou não. Bem, nós conhecemos pessoalmente já há pelo menos 20 minutos, não é? Exato. Portanto, o que sabemos um do outro, eu já tinha ouvido falar do teu nome enquanto coreógrafa, mas não explorei, não pesquisei de que é que se tratava realmente. Mas o que sabemos um do outro aprendemos já aqui nos bastidores há 10 ou 15 minutos. Mas descobrimos que temos muita coisa em comum e que até nos completamos. Uma delas é que os dois adoramos listas. É verdade. E eu tenho mesmo uma peça que é a leitura de listas, foi a peça que eu fiz quando estudei em Nova Iorque e que recolhe todas as minhas listas privadas, mas também coletivas, aquelas, por exemplo, que temos de responder no aeroporto quando vamos viajar, todas essas sobre a forma de uma performance. Portanto, eu também tenho muitas listas e essas listas também são desde livros, músicas, danças, etc. Não sei que tipo de listas é que costumas fazer. Agora passo eu a ser entrevistadora. Sim. Qualquer pretexto é ótimo para poder usar o Excel. Isto é daquelas coisas que não se deve dizer no primeiro encontro, não é? Não, tenho muita ideia das listas. Se calhar junto com a pancada das listas vem uma obsessãozinha por colecionar. Desde muito novo tenho vontade, sempre tive vontade de colecionar uma série de coisas. Começou por ser autocolantes e caricas e latas e depois passou para as conchas, e isto tirando aquelas coleções que se fazia antigamente não sei se era da Panini, eu não me lembro qual é que era aquela. Sim. Pronto, fazia coleções e coleções. E hoje em dia continuo a colecionar outras coisas, se calhar umas menos lúdicas, outras mais relacionadas com o meu próprio trabalho. E uma delas foi as danças. Quando surgiu a oportunidade, o convite para fazer o tal programa Pausa para Dançar, que agora está em pausa, mas que foi uma coisa que me entusiasmou muito, uma das motivações era descobrir que danças é que existem em Portugal, no mundo, e rapidamente percebi que uma folha de Excel não chega, mesmo sabendo que aquilo tem 30.000 quadradinhos para preencher, ou muito mais do que isso. São milhares e milhares. Só na Grécia são dezenas de milhares de danças que em Portugal
se calhar, tantas freguesias quanto danças. Claro que muitas dessas danças são variantes umas das outras, não é? Dentro da família dos viras existem milhares, dentro da família das chulas e dos malhões existem não sei quantas, mas começou por aí, começou com este bichinho de fazer coleção, e depois passou para um interesse natural pelo conteúdo da dança, pela origem das danças. Nesse programa de rádio procuro emoldurar cada dança. No fundo, escolho uma tela que é uma música e depois crio assim uma espécie de moldura de contextualização dessa dança. Não tendo experiência de campo, se calhar como a Filipa tem, ou como tem tantos folcloristas do passado e do presente, se calhar a minha abordagem é um bocadinho mais académica, no sentido em que vou-me munindo dos livros que existem sobre danças, sobre música tradicional, e portanto vou à procura em cada um desses programas de rádio, da Pausa para Dançar, vou à procura da origem no tempo de cada uma dessas danças, mas muito focado na bibliografia que está disponível. E entretanto já andei aqui a viajar por vários sítios. A pergunta era? A pergunta era o que já conheciam do trabalho um do outro. E há aqui também esta questão que na breve conversa que tivemos, que nos completamos de alguma forma. Agora penso eu que eu tenho esta experiência de terreno, que já são mais ou menos 10 anos ou mais, de trabalhar especificamente com os grupos folclóricos, de aprender as danças e, através das danças, imaginarmos juntos novas misturas, desconstruções e uma ficção para estas danças. E sinto que me falta muito um lado, se calhar, mais da teoria, que é mais superficial. Muitas vezes eu convido pessoas para falar comigo ou para me responderem a certas inquietações, como nesta última peça, a Roda, em que juntei 2 bailarinos, um que trouxe as danças tradicionais brasileiras, algumas danças tradicionais e também as danças tradicionais de Angola e também Kuduro, e a minha pergunta é porque é que as danças tradicionais têm tão pouca influência, parecem ter tão pouca influência, principalmente na dança destas danças de outros continentes. E portanto fui buscar algumas pessoas para me trazerem várias visões sobre isso. Portanto, sei muito específico sobre certas perguntas. Precisava aqui deste complemento, que acho lindíssimo, esta recolha destas danças que estão nos livros, o que é que eles encerram e como é que através deles também se vive no presente. E isso acho que dessa forma podemos depois continuar esta conversa no futuro. Sim, parece-me que há aqui pano para mangas, como se costuma dizer. Exatamente. Pronto, para a pergunta seguinte, o que eu queria saber era como é que a dança contemporânea entrou nas vossas vidas, como é que começou o teu trabalho com a dança, como é que começou o teu trabalho também a compor para as peças infantis, ou se foi antes, como é que apareceu este chamamento, vá? Tenho de ir muito atrás, mas vou ser rápida. Não tinha de contar aqui a vida toda, mas na verdade o primeiro chamamento foi aos 11 anos e foi, se acreditarmos no acaso, foi porque deixou de haver lugar na dança rítmica acrobática, da qual eu não tinha o maior talento para fazer. Tive lugar no balé. Eu vivo desde os 6 anos em Almada. Almada é uma zona mesmo muito ativa ao nível de associações desportivas e artísticas, portanto tive esse caminho aberto para mim e comecei a estudar com a Maria Franco, que é assim uma grande professora em Almada, que formou uma série de pessoas e de coreógrafos que hoje em dia ainda estão no ativo, como a Cláudia Dias, por exemplo, e portanto foi esse o primeiro contacto com a dança. Também foi o meu primeiro contacto com esta ideia do bailarino que o corpo tem de ter. E eu não me encaixava nesse corpo, não é? De delgado, alto, para ser bailarina clássica. Foi a minha primeira desilusão e talvez, se calhar, a minha primeira pressão
boa pressão para me focar noutros corpos, que não são só os corpos da dança clássica, para trabalhar com todos os corpos e com pessoas de todas as idades. E depois, a partir daí, descobri a dança contemporânea com todos esses coreógrafos que já falaste, em Nova Iorque, muito na Trisha Brown, mas também com o contacto de improvisação. Ir para outra cidade também e outro país nos dá assim uma distância sobre o nosso próprio país. Eu quis voltar, achei que havia aqui muito trabalho para fazer, apesar que muitas vezes digo porque é que eu voltei. Que a precariedade e a dificuldade são enormes em Portugal. A partir do momento que eu descobri esta paixão, eu nunca mais parei. Realmente foi assim, amor à primeira vista, desde que entrei naquela aula onde tinha uma vaga e não noutra aula. Foi assim uma espécie de reconhecimento que eu gosto mesmo da dança, ou seja, por um lado da sua disciplina e por outro lado da sua grande abertura das múltiplas possibilidades que temos. É a minha vez. Sim. Bom, eu se há 15 anos ou mesmo há 10, se alguém me perguntasse se eu imaginava que ia estar a falar aqui num podcast sobre dança, eu dizia nem pensar. Não, jamais saberia como é que teria aqui chegado. Mas posso relatar brevemente. Então, foi no Andanças e no Entre Danças mais tarde, como tanta gente em Portugal, que me apaixonei pela dança. Comecei a querer participar naquelas danças coletivas divertidíssimas que nos põem logo assim com um sorriso na cara, e até as primeiras vezes até me doíam os músculos da cabeça, porque quando entrávamos naquilo ficávamos com um sorriso mesmo difícil de tirar. E junto com a dança, com as danças e as oficinas e os bailes, vinha o lado das jam sessions e dos músicos do folk que tocavam maravilhosamente e tocavam instrumentos que me deixavam fascinado, como a concertina ou a gaita de foles. Só que eu estudava piano, e o piano não só é um instrumento solitário, como é um instrumento pesado e difícil de transportar aí num carrinho de mão pelos festivais fora. E comecei à procura, às tantas senti mesmo necessidade de participar, porque via os músicos a tocar tão bem e eu a querer juntar-me a eles e aprender aquelas músicas. E comecei por levar aquele instrumento melódica. Que é melódica, que custa 40 euros e tem um som, uma qualidade de som proporcional ao preço que custa, e entretanto percebi que existia a concertina e fiquei encantado pelo som da concertina e comecei a aprender concertina com a Eva Parmenter, que é para mim a melhor concertinista que temos em Portugal e das melhores a nível europeu. E a partir daí comecei a ter contacto com a dança, não só no terreiro, mas também sentado a tocar para quem dança, e depois uma coisa puxa a outra. Entretanto comecei a descobrir outras danças, a ficar interessado pelo assunto, e nisto estou por mim. Eu tenho um programa de rádio sobre o assunto que me obriga a ainda mais pesquisa e a mais recolha de bibliografia. Os primeiros programas eram muito fáceis de fazer porque eu não tinha quase livros nenhum sobre o assunto. Os últimos tornaram-se uma tese de mestrado em cada programa, e porque de facto existe muita coisa, muita bibliografia por aí dispersa pelo país, sobre danças portuguesas também. E assim cheguei aqui a este podcast. E não temos vídeo, mas trouxeste uma série de livros que só também as suas capas já têm uma beleza que apetece logo tocar. Isto vem da nossa conversa aqui nos bastidores. Uns minutos antes estivemos a trocar impressões e paixões, e eu confessei que uma das minhas obsessões é colecionar cancioneiros de música tradicional portuguesa, porque tem que se focar uma coleção de alguma coisa, não é? E porque me interessa de facto o assunto. E
aqui há uns... Portanto, eu estudei composição na Escola Superior de Música e não se fala muito de música tradicional portuguesa, a não ser através de compositores como o Fernando Lopes Graça e pouco mais. Há muitos mais compositores que abordaram a música, o repertório tradicional português, mas o Lopes Graça, por ter um corpo de trabalho de maior volume, acabou por monopolizar um bocadinho a atenção nesse aspecto. E para aí há uns 15 anos, talvez, eu comprei um cancioneiro de música alentejana, pus na prateleira e nunca mais o abri. Ou talvez há uns 20 anos. E depois, há uns 15 anos, olhei para o livro e pensei, lá estás tu a comprar livros, a pô-los na prateleira e depois nunca os abres. E nesse dia decidi abrir o livro numa página à toa e apareceu uma moda alentejana que se chamava, não sei, nem tem nome, mas era, o texto era Valha-me Deus, okay? Valha-me Deus, olha, já não me lembro, mas pronto, é uma moda muito bonita. E eu comecei a tocar aquilo no piano, assim, à primeira vista, aquilo é muito simples, e comecei a harmonizar aquilo, e de repente dou por mim e estou 2 horas à volta daquela melodia maravilhosa, e percebi que abri outras páginas daquilo e percebi que a matéria-prima que temos em mãos, que está enterrada entre folhas amarelas em livros espalhados pelo país todo, bibliotecas e arquivos pessoais, de facto aquele sumo é um néctar muito, muito rico de música e de letra maravilhosa, e com muitas destas melodias com coreografias associadas que a maior parte dos portugueses não conhecem. E então, a partir desse cancioneiro alentejano, comecei a passar a pente fino na internet e as alfarrabistas e as livrarias à procura de mais livros nesta área. E hoje em dia tenho 2 prateleiras, do chão até ao teto, 2 grandes prateleiras. Devo ter por volta de 2 centenas de livros em formato de cancioneiro, ou seja, livros uns com 4 ou 5 partituras, outros com 1500 partituras, tudo de música tradicional portuguesa. De umas coreográficas, outras cantos de trabalho. E isto está tudo por redescobrir. Não está tudo, isto é injusto estar a dizer isto, mas há muito por redescobrir, muito por resgatar deste quase esquecimento. E só não é esquecimento porque os ranchos folclóricos e os grupos congéneres têm conseguido perpetuar continuar a passar esta tradição oral, preservá-la, e porque alguns folcloristas, se calhar tão obsessivos quanto eu nesta matéria, foram recolhendo melodias, tomando nota, transcrevendo-as ora para a partitura, ora gravando-as com os seus gravadores, e graças a eles existe hoje em dia um património inestimável que está por estudar, que está por aproveitar, está a precisar de segundas vidas, ou terceiras ou quartas. E qual é o horário de abertura dessa biblioteca que tem? Exato. É um número, é um telefonema. Ok. Acho que temos aqui trabalho, Filipe. Sim. Falaste da concertina. E acho que esta conversa também vai ficar muito à volta da concertina, porque efetivamente, quando penso em ranchos folclóricos, que foi um dos trabalhos que falei da Filipa, o instrumento de destaque maioritariamente no rancho folclórico é o acordeão ou a concertina, às vezes até o despique entre mais do que um. E acho que é engraçado, apesar de vocês dizerem que se conheceram há 30 minutos neste momento, por aí, já tem este passado que acaba por vos juntar, que é haver um instrumento, haver uma dança. Queria falar um bocadinho sobre... O João já nos explicou um bocadinho como é que começou este caminho para o acordeão. Gostava de saber como é que começou essa viagem. Como é que foi a viagem para começar essa viagem com os ranchos? Ou seja, estavas a fazer dança contemporânea e de repente disseste, agora vou ali ver o rancho folclórico de São Simão da Mama Rosa. Foi uma coisa assim do género? Não, por acaso não, mas foi também... Ou seja, tudo me acontece por contacto com grupos ou pessoas, pela experiência, pelo terreno e pela prática, que me faz de repente ver certas luzes ou certos caminhos.
por onde quero ir. Neste caso foi uma viagem, a viagem chama-se a viagem porque esta descoberta, este impulso veio de uma viagem à Palestina, uma viagem a Ramallah, onde com um coreógrafo que é o Carlos Pés, espanhol, trabalhámos com um grupo de dança contemporânea e tradicional palestiniana. Pela primeira vez é-me dado a conhecer as danças tradicionais deste país, mas também o grito de revolta ou de identidade que estas danças tradicionais trazem, e eu vi uma força que não conhecia. Viajei com eles a aldeias onde eles mostraram estas danças, apercebi-me que a dança tradicional era recolhida, lá está, de forma oral, como nós em Portugal, indo aos seus avós, mas também não se ficavam por fazer as danças completamente iguais aos seus avós. Muitas vezes, em certas ocasiões, colocavam, por exemplo, um homem e uma mulher de mão dada, onde não existia naquela dança, ou colocavam algumas dançarinas sem lenço, que poderiam estar sem lenço, e tudo isso servia para eles mostrarem à sociedade que era preciso aqui uma abertura, portanto, uma mudança, que era necessária também uma mudança social. Isso também fez-me pensar como aquelas danças também carregam esta necessidade, esse desejo de mudança social, não estão cristalizadas. E, portanto, quando cheguei a Portugal, quis fazer um projeto com danças tradicionais, apercebi-me da minha total ignorância em relação às danças tradicionais portuguesas e comecei, nesse primeiro impulso, em vez de ir aos livros, a pedir para trabalhar durante 2 meses com um grupo folclórico, o grupo folclórico dos Riachos, na zona de Torres Novas. E, portanto, estive com eles 2 meses, aprendi as danças daquele local, conversei sobre as possibilidades de misturarmos com dança contemporânea, e o grupo foi muito aberto, e foi daí que nasceu a viagem, deste desejo de misturar, neste caso entre dança contemporânea e dança tradicional, mas também entre música contemporânea e música tradicional. E o que é que eu levo comigo? Eu ensino aos grupos a improvisar, portanto, eu apresento a dança contemporânea não como uma coisa fechada, em que o coreógrafo chega e ensina passos, mas como um coreógrafo chega e ensina a improvisar. E aprendo os passos que existem das danças tradicionais. E depois como é que estes passos podem ser improvisados com a técnica contemporânea, que eu baseio muito em coisas muito simples, tempo, espaço. Como é que um passo pode ser feito de uma maneira mais lenta, mais rápida, que novas sensações isso traz. E depois falamos sobre estas ligações com o passado, com o presente e com o futuro. Porque é que se dança assim? Porque é que se foi buscar estas danças desta altura, deste século XIX, final do século XIX, princípio do século XX? E há grupos que têm uma consciência do porquê, e há outros que querem só dançar e ter a alegria de dançar e não pensam muito no porquê que dançam. Mas eu faço sempre esse exercício, porque eu acho que é importante dançarmos, mas também perguntarmos porquê que dançamos. Uau! Sobre a concertina, ao aprender concertina com a Eva, tiveste alguma relação também com ranchos folclóricos? Ou é um mundo que ainda está por explorar para ti? Não, o ensino, portanto, o repertório que nós estudávamos tinha mais a ver com aquele mundo que se chama bal folk, não é? Das danças europeias, aquilo que se dança no andanças. E pronto, tem que se começar por algum lado, e na verdade foram aquelas músicas que me motivaram também a aprender esse instrumento, e por ali começámos. Mas entretanto, mais tarde, já resultado deste meu interesse pela música tradicional portuguesa, e porque já colecionava já tinha começado a colecionar os tais cancioneiros, comecei a ter vontade de tocar música portuguesa, e a Inês Lopes, que é a minha companheira no projeto, no projeto do qual ainda não falámos, portanto estou aqui a falar um bocadinho no ar. Portanto, tenho um projeto atualmente que se chama Não És Tu Sou Eu.
que é uma dupla de concertinas com o Pedro Calado. Aliás, tu falaste isso naquela introdução biográfica, eu não me lembrava. E a missão do projeto é reinterpretar música tradicional portuguesa em contexto de baile. E, portanto, começámos aos poucos a redirecionar o repertório do baile folk para a música tradicional portuguesa, para os fandangos, os viras, o enleio, o corridinho, por aí fora. E temos agora um projeto que está a circular nessa área. E a tua pergunta foi? A minha pergunta foi se já alguma vez, dentro desse contacto com a concertina e neste momento com a música e a dança tradicional portuguesa, se já tinhas tido alguma aproximação a arranjos folclóricos. Não, ainda não. Portanto, temos aqui este projeto para abraçar. Sim, é fundamental, mas não aconteceu ainda. Mas gostava que viesse a acontecer, talvez através da Filipa. É isto. Criar sinergias. Pede chumbo a criar sinergias e contratos de trabalho. Ao estudar um bocadinho os vossos percursos, e é isto que normalmente eu faço quando faço estas conversas, o que eu senti foi que estou na presença de duas pessoas que são criadores de públicos. Criadores de públicos no conceito de aproximar a música, a dança, a públicos que podem não estar tão despertos para isso. No teu trabalho, por exemplo, através das peças infantis, eu sinto que há esse trabalho. Acho que há sempre um trabalho muito importante com as crianças e com a forma como se aproxima as crianças à dança e à música. Até costumo dizer, e isto aqui é uma à parte, nem escrevi aqui, muitas das pessoas que têm dificuldades, por exemplo, na matemática, é porque não têm também muita relação com a música ou porque não ensinam a matemática de uma forma mais musical, porque eu acho que às vezes era possível. E eu acho que é mesmo muito importante trabalhar com as crianças. No caso da Filipa, eu falei no início também do trabalho feito com o estabelecimento prisional de Castelo Branco, e o que eu sinto é que tanto o João como a Filipa mostram esta vontade de educar para a arte, de chegar a públicos, a todos os públicos e a todos os públicos por igual. Querem falar um bocadinho da vossa relação com os vossos públicos? Sim. Só voltando aqui um bocadinho atrás à concertina, lembrei-me que aqui da minha experiência com os grupos folclóricos, agora existe o que existe mais do que a concertina, existem muitos acordeões, e eles muitas vezes são muito poucos e são os únicos que são pagos nos grupos folclóricos, porque há muita falta de tanto concertinas como... e então são os únicos que são pagos e são os únicos muitas vezes que fazem parte de muitos grupos folclóricos, não estão só num. E muitas vezes para trabalhar com eles tem sido bastante difícil, por isso eles estão em muitos grupos folclóricos, mesmo neste projeto da viagem, às vezes há essa dificuldade de trabalhar com este instrumento, porque eles têm de percorrer quilómetros e quilómetros para estarem vários, porque já não existe assim tanta gente a tocar. Apesar que existem imensas escolas conheço muitas escolas, mas não sei porquê estão a querer ir menos para os grupos folclóricos. Os grupos folclóricos também estão com falta de muita gente e com a pandemia sofreram imenso. Portanto, temos zonas que têm muitos jovens a querer ir e que não sentem nenhuma vergonha de estar num grupo folclórico, como temos outras zonas que os jovens já não querem, que já sentem vergonha. Isso já não é para mim, mas é sempre às vezes esta contradição destas lutas entre gerações que depois se avança, alguma coisa há de sair também daqui, não é? Desta problemática. Em relação aos públicos, sem dúvida que foi sempre uma preocupação trabalhar em sítios onde existe menos ou onde não existe a dança, neste caso, muito especificamente, a dança contemporânea. E no estabelecimento prisional, onde não há espaço para a arte, onde muitas pessoas pensam que nem sequer deveria ser permitido, não é? Porque estas pessoas têm de estar apenas presas, foi a minha maior escola. Ou seja,
Eu realmente o que aprendi sobre participação, sobre ética, sobre fazer com os outros, sobre negociação, sobre ter um projeto que não é só meu, sobre estar aberta a qualquer mudança no rumo do projeto, foi realmente no estabelecimento prisional com os reclusos deste estabelecimento prisional de Castelo Branco. Porque, na verdade, eu tive de aprender na prática e tive de criar um projeto suficientemente aberto para poder ser transformado ao longo do tempo pelas próprias pessoas. E se não queriam apresentar porque não era o momento, não apresentávamos. Se não queriam a comunicação social porque não era o momento, não ia a comunicação social. Se tínhamos de só convidar famílias, seriam só famílias, mas se não queriam as famílias porque havia problemas, não era com famílias. Portanto, tínhamos de estar sempre com este cuidado do projeto se aproximar o máximo possível àquele grupo e às necessidades do grupo. E no final, o momento mais bonito deste projeto foi quando nos convidaram para fazermos um dos espetáculos no Camões, em Lisboa. Nós, como já estávamos há muito tempo neste estabelecimento prisional, já tínhamos muita confiança, portanto também não fizemos as coisas assim à pressa, só para mostrar, este projeto está a acontecer. Não, foi sempre muito, muito, muito cuidadoso, e só depois de 7 anos é que saímos cá para fora com o espetáculo, e tínhamos tanta confiança que os reclusos já não vieram em carrinhas celulares, os guardas já não vieram armados, e no final do espetáculo uma das reclusas saiu em liberdade porque era o seu último dia de pena e foi abraçar a sua família do palco para a plateia. Isto foi mesmo assim, sempre que me lembro disso é muito emocionante, porque foi realmente um projeto muito, muito, muito forte. E a partir daí eu nunca mais deixei de trabalhar com diversos públicos, todas as idades, territórios, o mais longe possível também dos centros urbanos, que já existe muita coisa. Portanto, ir mais para as zonas rurais também. É isso. Portanto, no teu trabalho, como trabalhas em inclusão social, exato, não sei se é a designação mais apropriada, mas tens 2 públicos, não é? No fundo, tens o público que participa nos teus espetáculos e tens o público que assiste aos espetáculos. Exatamente. É importante. Sim, sublinhar isso, sim, exatamente. E os teus públicos, o que é que tens a dizer? Os meus públicos, se calhar como compositor, é um público mais de plateia, se bem que aí numa peça que referiste inicialmente naquela biografia formal, há uma peça que se chama Alcance, que refere aí 5 solistas, e esses solistas eram pessoas com déficit cognitivo da Cerci Oeiras. Portanto, foi a única vez que trabalhei num contexto mais de inclusão. O trabalho foi incluí-los numa peça sinfónica, portanto teve alguns desafios. De resto, não tenho tido, tirando algumas experiências pontuais semelhantes, não tenho tido muito contacto com este mundo da inclusão social. O meu público, como aqui no âmbito do tal trio, o público é sobretudo quem dança, as pessoas que tentamos cativar para dançarem os viras e os fandangos connosco, para aprenderem as coreografias, que eu próprio não sei dançar muito bem, tenho telhados de vidro, e depois, se calhar, se estamos a falar de públicos também, num programa de rádio também terei um público muito circunscrito, um público de ouvintes, não é, do programa. Seria por aí a resposta. Ainda falando sobre a concertina, acho que tenho ainda que fazer esta pergunta, Filipa, sobre o teu trabalho no bairro da Cova da Moura. Podes-nos explicar o que é que foi esse projeto? Porque quando eu penso em concertina, tinha dito aqui ainda em off, que quando penso em concertina, na minha cabeça vou logo também para o funaná e o uso das concertinas também nas danças e nas músicas cabo-verdianas. Portanto, assim que vi bairro da Cova da Moura, fez-me assim uma luzinha. Sim, também foi um projeto muito importante para mim, onde aprendi muito. Começou por ser uma coprodução entre o Alcântara, a Associação Alcântara Festival, e o Moinho da Juventude, no bairro da Cova da Moura,
para fazer um projeto de 3 anos, um ano de formação em dança contemporânea, um ano de criação e apresentação do espetáculo e depois um ano de circulação e novas aprendizagens em produção. E fizemos com um grupo que se chama Wonderful Cova AM, que é um grupo que já existia na Cova da Moura e que dançavam as várias danças africanas de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, principalmente destes 2 sítios, e que as tinham aprendido com as suas famílias e as dançavam no grupo, mas também em casamentos, trazendo, lá está, esta dimensão da dança e da arte para as suas vidas. E isso existe muito na Cova da Moura, não é? Essa relação entre arte e o cotidiano. A dança está mesmo no dia a dia. E o projeto realmente desenvolveu-se de forma a que depois não ficámos só 3 anos, eu acho que ficámos 5 anos, porque depois ficámos mais tempo e as pessoas deste grupo continuam. Já não é o Wonderful Cova AM, mas tem outro grupo e estão em força agora com muitos projetos de Erasmus e continuam a dançar. E isso também é importante, essas raízes e esse futuro que se deixa quando tu, enquanto coreógrafo, deixas de ser necessário ou mais interessante. É que a coisa continua para além de ti, isso é mesmo muito importante. Neste caso da música, para esta peça que depois apresentámos no Alcântara Festival, apresentámos dentro da Cova da Moura, apresentámos no Alcântara Festival, no Centro Cultural de Belém, e esta ideia também de mover públicos. Não é? Quem tem medo da Cova da Moura? Não, quem tem medo do Centro Cultural de Belém, porque na verdade os muros não são, e os perigos não são só em bairros, não é? Temos Lisboa neste momento cheio de perigos, não é? Com casas com rendas altíssimas, com teatros que têm muros, que ainda não têm esse programa de acessibilidade a toda a gente. E portanto isso também é preciso destruir um bocadinho esses preconceitos e essas ideias feitas. E houve essa movimentação de públicos entre uma coisa e outra, mas indo muito especificamente à música que foi criada, à pergunta que foi feita que tem a ver com a concertina, nós não utilizámos concertina no espetáculo. Como é que foi feita a investigação? Foi o António Pedro, da Associação Caótica, que fez a música, que trabalhou com este grupo de raparigas, que eram só raparigas, recolhendo todas as músicas que elas ouviam no presente. E depois foi aprender com as batucadeiras, é assim que se diz, não é? E utilizou então o instrumento das batucadeiras com umas escovas da cozinha e a batucadeira com coisas eletrónicas, portanto transformando um instrumento tradicional para uma coisa nova, pondo um objeto cotidiano e pondo também a eletrónica no meio, e a música era tocada ao vivo e era improvisada ao vivo com as próprias intérpretes, que a coreografia era fechada, mas a música tinha esse espaço para ir improvisando com o que estava a acontecer em cena. Portanto, na verdade, não utilizámos a concertina. Ainda. Acho que estamos a caminhar para o final da conversa. Isto parece que começámos há 5 minutos, mas já está a passar um bocadinho o tempo. Mas eu tenho aqui ainda duas provocações a fazer. A primeira é, acho que esta pode dar também muita conversa. O que é que acham, cada um de vocês, que falta ser feito no cruzamento entre o tradicional e o contemporâneo? Ui, boa pergunta. Isso não é justo passares a conversa para mim. Felizmente está muito por fazer. Acho que não é justo ver as coisas como lacunas que se têm de preencher, mas como oportunidades que estão por fazer, porque repertório, como dizia há pouco, matéria-prima não falta. E felizmente também temos cada vez mais coreógrafos, cada vez mais músicos, cada vez mais gente talentosa a prestar atenção não só àquilo que vem de fora. O Made in America já não é tão glamouroso como era há 20 anos atrás, e há cada vez mais gente a perceber-se que aquilo que é a nossa identidade cultural
tem muito interesse, tem muita riqueza que vale a pena explorar, e acho que eu sinto que ainda tenho muita coisa por fazer nessa área. Aqueles arranjos que faço com a Inês no trio são, se calhar, um bocadinho mais ariscos que a média, porque eu venho da composição, não é? Tenho a escola da música erudita, mas este trabalho que o meu trio está a fazer já está a ser feito desde que eu saiba, e espero não estar a dizer nenhum disparate, pelo menos desde os anos 70, 80. Havia grupos já nessa época, os Almanac, a Brigada Vitor Jara, que ainda está em atividade, e eu tenho aqui uma lista, que não vou ler porque temos pouco tempo. Não, mas se quiseres ler a tua lista... O Grupo de Ação Cultural, os Gaiteiros de Lisboa, Vai da Roda, Dascarié, Ate Tambor, Fol e Ar, Xícara, Pé na Terra, Ronda dos Quatro Caminhos, No Palheiro, A Diafa, Rodapé, Terra a Terra, Maio Moço, Bela Aurora, depois os projetos da Associação Charabanda. Bem, a lista tem aqui mais, não sei quantos, 30 nomes e nem sequer me estou a referir aos de agora. Há mais não sei quantas dezenas de projetos que, ora de uma maneira mais folk, usando o neologismo, ora de uma maneira mais roqueira ou mais eletrónica, há dezenas de grupos, se não centenas, a incorporarem a música tradicional portuguesa de alguma forma no seu trabalho, ou pelo menos inspirarem-se nessa matéria-prima. E por isso este trabalho de ligação entre o tradicional e o contemporâneo está a ser feito. Seria injusto dizer que não está, tanto na música como na dança. A Filipe é uma evidência disso, e espero que continue a ser feito e que continue a ser matéria para inspirar muita gente. A abrir oportunidades. Concordo, e eu acho que as notas positivas são sempre boas, e porque não somos só Cristiano Ronaldo, folclore, fado, somos mais do que isso, somos muito, acho que esta necessidade de misturar os vários mundos, eu acho que se calhar é isso que temos de continuar a fazer, não só na dança, mas noutras áreas, é misturar, não ter medo das misturas. É o quebrar os muros, como disseste há pouco. Exatamente. Sim. Posso só fazer um comentário em relação a isto das misturas? É que nós falamos da concertina como sendo um instrumento tradicional, e de facto está já mais que imiscuído na nossa tradição musical e até coreográfica. No entanto, a concertina chegou a Portugal no século XIX. Exato. E junto com ela trouxe mazurcas, trouxe valsas. Há muitas danças portuguesas, como o passe-cate ou a moda a dois passos, que são a nossa apropriação de danças europeias. Portanto, aquilo que é tradicional é uma coisa que está sempre em constante mutação. E por isso a mistura é muito bem-vinda, porque senão ficamos aqui cristalizados numa fotografia sépia de uma era que na verdade nunca existiu, porque sempre foi tudo muito mutante. Não podia concordar mais. Aliás, até exatamente. Agora falam em concertinas, eu não me calo. A concertina, as primeiras concertinas que chegaram a Portugal chamavam-se harmónios. Tinham 2 botões na mão esquerda, que era tónica e dominante, portanto, sol e dó, faz de conta, dó e sol, e tinham 4 botões na mão direita, que era o suficiente para fazer uma escala maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e depois repetia-se o dó cá em baixo. Então, o que é que aconteceu? Havia muito repertório, cheio de curvas e contracurvas, de rítmicas e de melódicas de enorme elegância, que foram super simplificadas. Muitas melodias foram muito simplificadas, ritmicamente e melodicamente, para se poderem tocar naquele instrumento. E o Manuel Rocha, que é um violinista que faz parte dos Brigada Vitor Jara, é um pesquisador e alguém que fez recolhas, e é autor de um DVD, de um documentário que se chama Povo que Canta.
ele tem uma frase lindíssima em relação a isto no documentário. Uma frase, um conjunto de frases. Ele diz: a culpa não será dela, referindo-se à concertina. A culpa não será dela, mas onde quer que chegasse, calava violas e flautas, esganiçava vozes. O que já nos leva para outro sítio, porque é que se canta daquela maneira em Portugal. A concertina cantava mais alto do que todos os outros instrumentos e vingou, lá está, veio ocupar o lugar de outros instrumentos tradicionais à época. E vingou, talvez por juntar nas duas mãos melodia e acompanhamento, enchendo de som todo o terreno. Esta frase é muito bonita. Quantas toadas não perderam as suas curvas na rigidez da escala diatónica? Quantas tristezas não morreram às suas mãos de modo maior? Porque a concertina só tocava em modo maior. Viajou do centro da Europa para aqui, falando línguas estrangeiras eu estou sem óculos, falando línguas estrangeiras de xotes e mazurcas, valsas e quadrilhas, e por cá aprendeu fados e chulas, viras e malhões. Perdoou-se-lhe, pois, o mal que fez a tanta música que morreu à sua passagem, pelo bem que soube a quem canta e dança na cama do seu tocar. Isto é maravilhoso. Manuel Rocha. E muito verdade. Sim. Na prática. Sim. Exatamente. Eu estou quase sem fogo. Acho que foi mesmo muito bonita essa passagem. Obrigada. E deixo-vos a última pergunta, que é, em termos pessoais, quais são os projetos que têm neste momento para o vosso futuro? E até lanço mais uma provocação e pensar um projeto em conjunto, tendo em conta tudo o que falámos aqui nesta... O contrato de trabalho. Exato, o contrato de trabalho. Exato, contra a precariedade. Mesmo. Projetos futuros. Eu acho que eu gostava de continuar esta conversa, de marcar um dia, sem dúvida, porque acho que temos aqui muito caminho para fazer. E pronto, eu não queria deixar de falar aqui da Palestina e de um dia poder voltar lá já sem esta guerra horrível, poder voltar a trabalhar com o El Fanoun. E pronto, estou sempre com muitas ideias e agora estou a repensar os próximos 2 anos, 4 anos e pensar em estratégias, mas não é fácil porque as estratégias em Portugal são muito as estratégias do momento, do em cima do joelho. Mas eu sou, lá está, uma nota positiva, uma pessoa positiva e que gosta de batalhar e que não tem medo das dificuldades. Não, projetos, eu disperso-me muito em muitos assuntos que me interessam, mas se calhar projetos futuros nesta área de que temos estado aqui a falar. Tens que fazer uma lista. Exato, fazer uma lista. Eu referi que tenho centenas de cancioneiros, aquilo que eu chamo a recolha das recolhas, e um projeto, uma missão mais do que um projeto, seria tentar dar a conhecer todo este trabalho que já foi feito por outras pessoas. Seja este trabalho que está vertido em cancioneiros, que agora têm páginas muito amarelas, outras mais recentes, ainda se publicam muitos cancioneiros com recolhas de partituras, mas há também enormes espólios de gravações de música tradicional em Portugal. Aqui também tenho uma lista. Peraí, vou buscar. Devia ter numerado as páginas. Mas pronto. Há espólios enormes, como por exemplo do José Alberto Sardinha. É provável que ele tenha o maior espólio de recolhas em Portugal. Ele está a fazer isto há 50 anos. E ele deve ter publicado talvez 3 ou 4 ou 5% do trabalho de recolha dele. E junto com isto, há recolhas do Domingos Moraes, do Mário Correia, do Armando Lessa, há recolhas que estão enterradas em bobinas de imensos folcloristas e pronto, são mesmo muitos nomes que começaram a fazer recolhas já no século XIX e que continuam até os dias de hoje. O Tiago Pereira é o nosso exemplo mais mediático e mais trabalhador, talvez, da nossa geração, digo. E portanto, a minha vontade, não tanto enquanto
projeto, mas enquanto missão, é arranjar todos os pretextos que conseguir para que estas músicas saltem destas páginas de papel ou das partituras, ou que saltem das gravações que estão feitas e que estão arquivadas em bobines ou em discos rígidos. E todos esses projetos são um motivo para me deixar entusiasmado, para que as pessoas vivam estas melodias que a mim também me estão a tocar muito. Acho que temos aqui projeto. Para quem está a ouvir, já sabem, contactem o João Godinho e ele tem muito espólio para nós trabalharmos. Vamos dar por encerrada a nossa conversa. Queria agradecer muito aos convidados. Queria agradecer também ao David Rodrigues, à ETIC. Estamos aqui a fazer esta gravação e esperamos por mais conversas, porque as conversas são como as cerejas. E nós agradecemos a Pet Chumbo e à Tânia. Sim, e sem David dúvida. Também. Obrigada. Obrigado. Conversas com Dança, um podcast Pet Chumbo.